Eu resolvi editar as fotos dos meus seguidores. Abri essa ação lá no meu Instagram, pedi para que as pessoas me mandassem as fotos delas, que eu ia editar da mesma forma que eu faço o meu processo criativo de edição dos meus trabalhos. Vamos começar abrindo o aplicativo que eu vou usar, que é o Lightroom, o mesmo do primeiro episódio. Já coloquei as fotos aqui, essas primeiras 5, e vamos ver o que dá para fazer com elas. Essa primeira aqui ela é bem legal, foi tirada lá na Chapada Diamantina, na trilha para a Cachoeira do Buracão, que é um lugar lindo. Tem até uma foto que eu fiz lá, que eu vou mostrar a vocês como é que ela ficou. E olha só que interessante, essa foto aqui ela tá bem bonita, essa formação rochosa é muito linda, a água é muito legal. Tem aqui o casal de amigos, que foi quem mandou essa foto, eles ficaram meio longe. Então o que a gente vai fazer? A gente vai equilibrar essa foto como um todo, na questão principalmente dos realces, das luzes mais altas, e vamos trazer um pouco mais eles para o destaque do primeiro plano da foto. Então, vamos lá, vou fazer os ajustes básicos, que eu já ensinei naquela primeira aula. Se você não viu, dá uma olhadinha lá. E aí, quando eu for fazer algo mais específico, principalmente das luzes mais altas, eu vou falando com vocês. Vamos nessa. Olha só, se a gente baixa os realces, você vê que ele já diminui como um todo. Então, eu vou fazer dessa forma aqui, para vocês verem, e vamos ver como é que vai ficar. A gente vai diminuir um pouquinho dos realces nessas áreas rochosas, tá vendo? A gente já consegue trazer um pouco mais de informação, não fica só brilhando muito. Mas ao mesmo tempo a gente vai recuperar um pouquinho aqui no casal embaixo, principalmente quando a gente for cortar a foto. Gente, fotografia é sempre compensação, então eu diminuo bastante de um lado, mas depois eu trago um pouquinho do outro para não ficar artificial, né? Então essa aqui é a grande sacada das edições. Vamos mexer um pouquinho nas curvas, mas de forma leve, porque lembrando que esse tutorial ele é mais iniciante de fato, então só para dar um charme a mais na foto. Olha que interessante, como a curva aqui do meio, né, do meio para cima, ela mexe nas luzes mais altas, então eu pego um pouquinho para baixo aqui, que você vê que essa informação aqui das pedras, ela vem mais, ó, tá vendo? E eu subo um pouquinho aqui dos realces, porque como eu já baixei as luzes médias, então se eu subir um pouquinho dos realces, eu não vou perder informação. E não vou prejudicar a minha foto. Aquela subida aqui nesses cinzas, os pretos um pouquinho mais cinza, que é uma estética minha que eu gosto, mais esmaecido. Concluído. Vamos ver aqui o antes e depois rapidinho. Olha só como já mudou pra caramba, né? É isso. Vamos lá, vamos continuando. Nas cores, fazer ajustes básicos, porque a foto como um todo ela já tem uma paleta muito legal, então eu vou só diminuir um pouquinho da saturação, aumentar um pouquinho da vibração, para as cores encaixarem melhor. Não quero esquentar essa foto, porque, enfim, pedra, né, naturalmente já tem um aspecto mais quente, os tons mais terrosos, então já está na paleta de cores que eu gosto, né? Se você quiser mudar, enfim, aí já é um gosto mais pessoal. E o que eu vou fazer aqui que vai ser interessante, eu vou já cortar essa foto, né? Deixar o casal mais em evidência. Olha só, se eu cortar aqui, a gente já consegue perceber melhor que eles estão aqui embaixo. Olha que massa isso aqui, tá vendo essa galera aqui? Eu vou fazer um negócio que eu não sei se vai dar certo, a gente vai testar. Que eu vou tentar apagar eles direto aqui pelo Lightroom. Como é que a gente faz? Nesse recuperar, esse botãozinho aqui, eu vou selecionar eles. Vamos ver. Olha só, tá vendo como já fica? A gente pode refinar mais isso. Como é que a gente faz? Eu vou diminuir um pouquinho do tamanho do pincel. Ó, você clica aqui no pincel e arrasta para baixo, com o dedo mesmo. Vou diminuir um pouquinho. E aqui, a difusão do pincel, o que acontece? As bordas dele, ele pode ficar ou mais grosso ou mais fino. Se eu deixo ele mais fino, se eu aumento a difusão, quer dizer que quando eu for passar o pincel, as bordas não vão ficar tão retinhas e tão perfeitinhas. Ou seja, para selecionar um assunto, fica melhor e fica mais verdadeiro quando for fazer essa recuperação. E qual que é o efeito dessa recuperação aqui? Ele seleciona o que você, né, escolheu aqui e duplica com outro lugar da foto que tem uma textura parecida. Então vamos lá. Tá vendo aqui esse carimbinho selecionado? Se eu seleciono aqui a galera, ele vai pular para um lugar que tem uma textura parecida. Se eu clico em cima da textura, olha só, eu posso ir mexendo mais nela e vendo como é que fica. Eu posso aumentar aqui a questão do pincel, posicionar ele melhor e escolhendo o que encaixa mais na minha foto. Olha só, aqui ficou bem legal. Se eu dou um OK, vou e volto, ainda dá para refinar mais ainda para poder ficar mais perfeito. No recuperar a gente vai de novo, a gente vai clicar nele
a gente vai aumentar um pouquinho do tamanho. Eu gosto até de fazer de novo. E se eu clicar nesse band-aidzinho, o band-aid é a mesma coisa, ó. Eu seleciono aqui, todo mundo, e ele vai fazer essa cópia. Perceba que ficou aqui meio sombreado. Eu vou aumentar um pouco, vou diminuir um pouquinho a difusão para ficar melhor. Vamos lá. A difusão eu vou botar ela de 60%. Esses valores é tentativa e erro, não tem um valor exato para cada caso. Você vai ter que entender o que fica melhor para sua foto. Selecionei eles aqui. Vamos ver. Olha só. Fazer um teste para ver como é que fica. Vamos ver como é que fica da melhor forma. Aí eu vou, com o mesmo recuperar, vou fazer um novo pincel para poder tirar esse rapazinho que está aqui. Enfim, conseguir trazer mais atenção para o assunto principal, né? A gente tem menos distrações na fotografia. Olha só como ficou. Quando você dá o zoom out, fica bem imperceptível. Então agora a gente vai trazer um pouquinho das sombras aqui embaixo, só para poder realçar um pouquinho mais eles. E aí a gente já tem o antes e o depois. Olha só. A foto ficou bem legal. O último ajuste que eu vou fazer, isso aqui é mais na parte premium do Lightroom, que é a parte paga, que é a questão das máscaras, só para poder trazer um pouquinho mais eles para o assunto principal. Aumentei um pouquinho da exposição, aumentei um pouquinho das sombras, diminui um pouquinho o contraste, mais de realces. Nas cores eu vou deixar um pouquinho mais frio, só para destacar das pedras, para não ficar tudo no mesmo tom. Aumentar um pouquinho da saturação para trazer eles. E aí, antes e depois. Vamos para a próxima foto. Essa aqui é uma foto que minha amiga Nathalie me mandou, que é uma foto de comida, que é bem interessante. Vamos ver o que dá para fazer nessa foto aqui. Quando a gente fala de fotografia gastronômica, é muito interessante que a gente não mude a cor original das fotos, tá? Principalmente dos alimentos, porque é uma fotografia que, acima de tudo, ela também é comercial, então ela tem um propósito de venda. Ou seja, as edições elas são simples, mas ao mesmo tempo elas vão realçar o que já está aqui na foto, porque a intenção dessa foto é que você tenha vontade de comer esse prato. Esse é um dos grandes propósitos da fotografia gastronômica, por isso que eu quis trazer ela aqui, para vocês verem diferentes nichos, mas que ao mesmo tempo a técnica base ela é a mesma. O que vai mudar é a intenção que você quer com a fotografia. Então, se é paisagem, eu quero realçar mais o entorno, né? Você vê nessa foto aqui mesmo da Amazônia, a intenção é poder realçar o entorno que eu estou inserido. Mas ao mesmo tempo, numa foto de comida, eu quero que você tenha vontade de consumir esse alimento. Então vamos lá. Ó, se eu aumento os brancos, eu trago mais brilho para o alimento, isso é legal. As sombras, eu vou aumentar um pouquinho para diminuir os pretos e trazer mais destaque, beleza? Um pouquinho menos de contraste, porque eu não gosto tanto. E aqui nas curvas, a gente vai trabalhar um pouquinho melhor também. Olha só, as luzes mais baixas, luzes mais altas. Ó. Aqui os reais eu vou trazer um pouquinho para cima, né? Para poder trazer o brilho do alimento. E aqui nas sombras, na foto de comida eu não gosto muito das sombras esmaecidas porque a gente perde o senso de realidade, né? Não fica mais tão real e enfim, já fica... Acho que você já ultrapassa aquela questão do bom senso que eu falei bastante no primeiro episódio. Então, eu não mexo muito nessa parte dos pretos mais esmaecidos. Olha só como já está. Antes, depois. Já vê que a gente já conseguiu fazer o alimento pular. A gente vai ajeitar aqui a questão do crop da foto, que é esse aspecto de corte, para poder tirar essa parte cinza aqui embaixo que não tem necessidade, dar mais foco para o alimento mesmo. Então, para que quando você olhe para a foto, você fale, caramba, eu preciso consumir isso aqui. Onde é que fica esse lugar? A gente vai girar ela um pouquinho só para deixar mais retinha. Olha só que legal. Vamos mexer um pouquinho nas cores. Aqui eu diminuí os azuis porque normalmente em fotos tiradas com luz natural, principalmente início de dia, a luz que vaza, né, das janelas, a luz que entra pelas janelas, a câmera ela entende com tons, principalmente a câmera de celular, entende com tons mais azuis do que elas são de fato. Então eu diminuo um pouco dos azuis no geral, principalmente a saturação, às vezes até a luminância também, porque eu tiro um pouco desse espaço de azul que fica em volta da foto e aí acaba trazendo mais atenção também pro
primeiro plano. Que, gente, a edição é sempre sobre trazer atenção para aquilo que você quer que a foto conte a história, tá? Um pouquinho de claridade, mas muito pouco, só para poder dar mais textura às linhas da foto, né? Aqui eu vou até... Olha só que legal, depois que você faz os ajustes principais da foto, depois que você mexe bastante nela, não tem problema você voltar aqui na aba de luz, né? Aquela principal, aquela de início que a gente faz, para poder mexer de novo. Então aqui eu senti que eu preciso de um pouco menos de contraste, que é... Também tem isso, olha só. Aqui é um poke, né? Vegano, vegetariano. Então é uma comida um pouquinho mais leve, mais suave, mais fresh. Você vê que tem aqui a manga e tudo mais, enfim. Então eu diminuo um pouco do contraste para não dar aquele aspecto de uma comida mais pesada, mais intensa. Então se fosse talvez uma foto de um churrasco ou até mesmo de um hambúrguer, eu traria mais intensidade para a foto porque é o que ela pede. Mas aqui como é um alimento que tem uma proposta mais leve, né, mais suave, então eu faço com que as cores e as luzes da minha foto possam também transmitir isso. Porque lembre, a fotografia, ela sempre conta uma história. Então, vamos fazer isso aqui também. Diminuir um pouquinho dos contrastes. Talvez aumentar um pouquinho a exposição, mas muito leve. Você vê que eu botei mais 0,20 aqui, 0,27, tá ótimo. Antes, depois. Agora a gente vai brincar um pouquinho só para poder fechar. Diminui a saturação. Colocou vibração, é como eu gosto de fazer, que as cores elas fixam mais dessa forma. E aí eu vou deixar aqui assim, tá ótimo. E para fechar, na mistura, eu vou pegar um pouquinho das cores de cada, aqui você vê que tem o verdinho, tem o roxo da cebola roxa, e eu vou saltar um pouquinho mais, muito pouco, cada cor dessa. Olha só, tá vendo? Aqui, um pouquinho de luminância. Veio no verde, olha só. Um pouquinho de luminância. O amarelo aqui da manga, um pouquinho de luminância. O laranja, eu vou mexer bem pouco porque o bowl, né, o prato que está o alimento já é laranja e também esse alimento aqui de cima também já é mais alaranjado e a mesa como um todo é alaranjada. Então muito pouquinho, luminância. E o vermelho não tem muitas informações de vermelho nessa foto, ela é mais um magenta. E é isso. Vamos ver aqui agora como está. Esse é o antes e esse é o depois. Vamos lá para a próxima foto. Fotografia de família é muito legal. A gente vai fazer um trato simples, porque a foto como toda já está incrível, mas a gente vai realçar mais eles, né? Melhorar essas sombras aqui, que você vê que eles estão embaixo da árvore. A luz está muito legal, mas a gente vai deixar ela mais legal ainda. Vamos equilibrar um pouco os realços aqui no fundo, para a paisagem ela ficar mais presente, mas não tomar mais atenção do que a família, que está no primeiro plano. E vamos ajeitar como um todo aqui embaixo também, que você vê que o chão está com bastante folha. Vamos ajustar, ver se a gente corta um pouquinho para ficar mais equilibrado. Vou fazer os ajustes básicos e os pontos de mais interesse eu falo com vocês. Olha só, a gente mexeu um pouquinho nas sombras, trouxemos um pouquinho dos brancos, diminuímos os pretos. O contraste também diminuí, que eu gosto bastante, a gente já conseguiu trazer mais informação. Olha como estava antes e olha como está agora. Então, já está ficando legal. Vamos mexer nas curvas, só para melhorar mais as luzes médias e os realces, de forma que a gente deixe a pele deles com mais brilho, enfim, fique mais vivo. Porque tem isso também, às vezes quando a gente diminui as sombras, quando a gente aumenta as sombras, desculpa, diminui o contraste e aumenta as sombras, as cores ficam meio opacas. Então a gente precisa depois equilibrar com as outras ferramentas do software para poder deixar tudo bem balanceado. Olha como eu mexo aqui, o cenário lá atrás, a paisagem, ela já realça mais. Então aqui, para a paisagem lá atrás, tá legal. Como eu falei no primeiro episódio, fotografia ela é também você editar por camadas. Então tem que ir entendendo o que você quer. Vamos ver como tá ficando, ó, já tá bem legal. Vamos mexer um pouquinho nas cores, deixar um pouquinho mais quente. A vibração, saturação um pouquinho ali. A gente mexeu aqui um pouquinho, vamos lá nas cores, as curvas tá legal. Um pouquinho de claridade, só para dar um realce. O que eu vou fazer agora nas máscaras? Vamos ver se o software vai ter aquela inteligência de selecionar o assunto. Vamos clicar aqui. Perfeito, selecionou exatamente eles. Então o que a gente vai fazer agora? Aqui na luz, eu vou dar um pouquinho mais de branco, que é o brilho. Olha só. Se eu der sombras, vai ficar meio artificial. Então assim, eu quero manter o aspecto da sombra porque eles estão embaixo de uma árvore. Então as sombras elas existem.
mas eu não quero que elas atrapalhem o contar dessa história, né? Então eu vou mais aqui nos brancos, que vai dar o brilho, do que as sombras, enfim. Os pretos não, porque vai deixar mais opaco. Olha só como fica em comparação com todo o restante do cenário. Pouquinho de contraste, quase nada. Nas cores e efeitos eu não preciso mexer aqui, dá o ok, olha só, antes e depois, já ficou bem legal. Agora a gente vai só ajustar o fundo lá atrás, olha só o azul aqui, eu vou diminuir um pouquinho da luminância, você vê que aqui atrás está basicamente azul. Então eu vou diminuir um pouquinho da luminância, vou baixar só um pouquinho a saturação, muito pouco. Você vê que esse céu também tem um turquesa, então a luminância eu vou baixar um pouquinho também. Os verdes eu vou deixar eles mais presentes. Você vê que a roupa aqui do bebê também é verde e tudo mais. E aqui no laranja, tanto o laranja quanto o amarelo e o vermelho, eu posso passear entre os tons de pele. Então vamos ver no laranja se eu consigo trazer um pouquinho mais de luminância para a pele deles. Diminuir um pouquinho o contraste, que às vezes o laranja, por eu ter deixado a foto mais quente como um todo, a pele fica mais laranja do que ela já é. Então eu diminuo um pouco da saturação do laranja para poder equilibrar os tons de pele deles. Concluído aqui, a claridade já dei um pouquinho. E para terminar eu vou colocar só um pouquinho de vinheta para poder trazer mais atenção para a família. Ó, muito pouquinho. E aqui nós vemos o antes. Olha, essa mudou bastante. E o depois. E vamos para a próxima foto. Essa é bem legal. Essa aqui foi uma foto que me enviaram. Ela foi feita de câmera, dá para ver pela diferença, né? Enfim, da própria compressão dos planos e tudo mais. Isso aqui é assunto para próximas aulas mais técnicas. Já é uma foto bem equilibrada. Eu trouxe ela porque a gente vai fazer uma forma de realmente fazer o primeiro plano do assunto, que é meu amigo John correndo, saltar da foto. A gente vai realmente trazer ela como um 3D. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar uma realçada nele como um todo, questão de cor de pele, né, o contraste e tudo mais. E vou escurecer um pouco em volta, sabe, essas cores aqui, para que ele realmente vire o destaque. É uma edição que nem sempre é a que eu faço, tá? Mas ao mesmo tempo é uma técnica legal para a gente ver o potencial do software. Então, enfim, vocês podem aprender no geral como que isso ficaria. E aí você vê quais dessas técnicas você usa em cada fotografia sua. Então vamos começar. Olha só, vocês veem, nessa aqui normalmente eu abaixo os contrastes. Nessa, como eu falei que ia fazer diferente, eu subi os contrastes. Então, só nisso aqui, sei lá, eu fiz, foram 20 segundos fazendo isso, olha a diferença que já ficou. Antes, depois, a foto está muito mais viva. Vamos agora mexer nas curvas. Aqui eu vou querer os pretos um pouco mais acinzentados, eu gosto. Olha que interessante, quando você mexe aqui nesse último ponto da curva, mais para as luzes mais altas, né, do meio para cima, lembra que eu falei no primeiro episódio que aqui eu deixo os brancos com a textura mais, até meio da cor dessa mesa aqui, mais pastoso, mais leitoso. Então, se eu puxo aqui para baixo, eu já deixo esse aspecto aqui em cima. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, ficou mais acinzentado. Então, isso eu acho legal e vai ajudar nessa foto aqui que a gente quer. Concluído. Vamos agora mexer. Olha que interessante, a gente vai deixar essa foto um pouquinho mais quente como um todo. Um pouquinho da vibração. E a gente vai mexer depois exclusivamente nos laranjas, porque eu vou conseguir trabalhar bem a questão do tom de pele de John. Aqui o laranja, vamos lá. Saturação vou baixar um pouco, luminância mais. Olha como ele já ficou mais interessante antes, depois. E agora a gente vai aqui na máscara e vamos selecionar o assunto. Selecionou ele perfeitamente, vamos trabalhar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer um pouquinho mais de contraste para ele realçar mais. Vou diminuir os realces e vou aumentar os pretos. Muito pouco, só para acender um pouco ele mais, tá bom? Nas cores, eu deixei a foto como um toda mais quente, mas ele em si eu vou diminuir um pouquinho, que a gente ajuda a destacar mais. Você vê que são mudanças muito sutis. Aqui nos efeitos eu vou aumentar um pouquinho mais a claridade, olha só. Você vê que a musculatura dele já salta mais um pouquinho, então tá ficando bem legal. E agora aqui nas máscaras, olha o que eu vou fazer para a gente conseguir trazer aquela ideia que eu falei de tirar um pouquinho da cor do entorno para deixar que ele salte ainda mais, como se fosse mesmo um 3D. Eu vou adicionar uma nova máscara. Se eu colocar, eu posso vir com o pincel e pintar tudo em volta dele. Vai dar trabalho, vai ser demorado. Então vamos ver se existe uma forma de fazer isso, só que mais rápido. Vamos lá. Eu vou colocar, para criar a máscara, eu vou colocar selecionar assunto.
Ele vai criar uma segunda máscara com ele selecionado. Essa daqui de baixo, tá vendo? O que eu vou fazer com essa máscara aqui? Eu vou clicar nesse botãozinho, ó, em cima da lixeirinha e vou pedir para ela inverter a máscara. O que acontece? Quando eu clicar para inverter, olha só, ele vai selecionar tudo que está fora do que já estava selecionado antes. Então, se na máscara está selecionado, né, o modelo, o assunto principal, o Jonathan, quando eu botar para inverter, ela vai selecionar tudo que está em volta, ou seja, todo o cenário atrás. E aí aqui eu vou conseguir fazer os ajustes específicos nisso. Então a gente vai vir aqui em cor e diminuir a saturação. Olha que legal. E diminuir a saturação daqui de trás como um todo, olha só. Aumentei, diminuí, tá vendo? Então eu vou fazer mais aqui. Diminuir um pouquinho mais do contraste, porque em John eu aumentei o contraste, então já consegue saltar mais. Eu não diminui tanto a saturação, não coloquei ela no zero. Assim, dá pra colocar, é legal, fica, enfim, artístico, diferente, mas eu queria ter ainda um pouquinho desse respiro de cor para não ficar só artificial, tá? Mas aí vai da sua escolha. Aqui nos efeitos, eu vou diminuir a claridade como um todo, porque se aumenta a claridade, se ela traz mais textura para as linhas da foto, se eu diminuir a claridade, olha só, como um todo, fica mais embaçado, então consegue destacar ainda mais John. Mas lembrando do bom senso que eu falei no primeiro episódio, eu não vou só colocar a claridade no menos 100 para tirar tudo, eu vou diminuindo e vendo até onde fica interessante para o meu objetivo. Aqui no menos 29, menos 25, vai ficar legal. E aqui já está ótimo, olha só. Vamos dar o OK. Antes, depois. Muito massa, né? Vamos para a próxima foto. Essa aqui é uma foto de arquitetura, que ela é bem legal. Ela eu escolhi porque a gente vai editar essa foto em preto e branco e vamos fazer uma proposta um pouco mais abstrata e subjetiva, porque, gente, como eu já falei no primeiro episódio, já falei aqui para vocês, a edição ela é sempre sobre bom senso e sobre a história que você quer contar com a fotografia. Então, tá tudo bem você ousar um pouco em algumas fotos, se você tem a intenção de fazer isso, se você sabe como fazer isso. Então, por isso que eu vou mostrar aqui o que dá para fazer na questão do preto e branco. O preto e branco não é só vir aqui em cor e clicar em BW, sabe, no Black and White, não é só isso. Você consegue mexer em todos os tons de pretos e tons de branco, a gente consegue mexer nas luzes mais altas, nas luzes mais baixas, enfim, você consegue editar como uma foto colorida da mesma forma. Então, essa aqui eu vou me dar a liberdade de ser um pouco mais subjetivo e ousar um pouco mais na edição. Então a gente vai cortar, vai girar a foto, a gente vai aproveitar essa questão aqui das linhas, né, da geometria da foto, para brincar um pouquinho mais com isso. Então eu vou começar cortando ela e aí a gente vai ver o que fazer a partir disso, porque depois que eu cortar eu vou entender melhor a história que eu quero contar. Como eu falei, essa aqui eu vou usar, então vamos lá. Se eu girar essa foto aqui assim, trouxer mais para cá, aí eu giro menos, eu quero manter essa curvinha aqui, ó. Vamos colocar aqui. Já está no tamanho 9x16, que é o que eu quero. Eu vou diminuir esse aqui para colocar só essa curva. Olha que legal. Vou dar OK. Já ficou um negócio meio doido. Com o recuperar, eu vou tentar tirar... Isso aqui eu acho que é um poste, que é só a parte da lâmpada dele. Eu vou tentar tirar isso aqui para ficar só céu, tá bom? Vamos lá. Vamos lá selecionar. Eu vou colocar aqui o carimbinho, porque ele vai pegar a área que eu selecionar e duplicar com a outra área que eu escolhi da foto, que no caso vai ser o céu. Então, vamos aqui no cuidado, selecionando bem direitinho, ó, eu vou até... A difusão, eu desci um pouquinho mais, porque aqui como são linhas mais retas, né, desse cenário que eu vou selecionar, então é mais tranquilo. Então a gente vai, seleciona aqui, ó, um detalhezinho, você vai vendo direitinho, show, colocou pro lado. Olha só que legal, duplicou certinho. Esse botãozinho aqui embaixo da difusão é a opacidade. Então, se eu diminuo a opacidade, você vê que ele vai ficar aparecer mais, aparecer menos. Então, eu vou colocar a opacidade no 100 porque eu quero substituir 100% o cenário. Dou OK aqui embaixo. Olha só. Pronto, temos só céu. E aí, agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na cor e vai colocar no Black and White. Ou seja, foto em preto e branco. Aí você fala, pô, Marcelo, a foto já está pronta? Pode ser que sim, pode ser que não. Para mim não tá, porque eu sei que dá para fazer muito mais coisa. Por exemplo, a gente vai começar a mexer agora nos ajustes básicos que eu sempre mexo e depois eu vou dizendo a vocês o que dá para fazer mais nessa foto. Então, olha só. Contraste, mesma coisa, gente. Funciona como uma foto colorida do mesmo jeito. Então, vamos trabalhar ela. Aqui nas curvas, também vamos aproveitar.
colocar um pouquinho mais de sombra, ó. Essa foto que vocês vão percebendo já que ela vai ficar um pouquinho mais dramática. Então, como eu falei pra vocês, a foto em preto e branco ela funciona da mesma forma que a foto colorida. Então, se eu vir aqui no mistura, eu tenho as cores, mas ele vai me dar a opção de mexer só na luminância, que é se eu vou deixar ela mais clara ou mais escura. Eu não vou mexer na saturação porque não tem mais saturação. Então, lembra das cores que tinha essa foto? Olha só, no antes. Tem um pouquinho do verde, tem um pouquinho do azul aqui no céu. Então, se eu vir aqui no azul, tanto o turquesa quanto o azul escuro, e mexer na luminância, eu vou clarear ele. Olha que legal, tá vendo? Então, por isso que não é só colocar no preto e branco, é você entender o que você quer para cada cor da sua foto, mesmo que não haja cor. Mesma coisa, olha só. O céu é azul, então se eu ver no azul e aumento a luminância, ele vai ficar mais claro. Eu vou deixar aqui mais equilibradinho. Tinha um pouquinho dos verdes, olha só. Os verdes aqui que tem nessa parte da construção, eu vou diminuir um pouco para poder dar mais tons de pretos e brancos. Então, a grande graça do preto e branco é isso, você brincar com esses tons. Concluído. A gente vai agora aqui nos efeitos, um pouquinho de claridade para trazer um pouco mais de drama para a foto. Lembrando, essa foi uma foto mais subjetiva que eu escolhi fazer. Realmente quis dar um ar totalmente artístico e mais pessoal no que eu faria com essa foto. A vinheta eu não preciso porque eu não tenho um assunto principal para destacar na foto, então eu vou deixar ela no 0 mesmo. E vamos lá. Esse aqui era o antes e esse aqui é o depois. Essa ficou bem legal. E vamos chegando ao fim do segundo episódio do Vou Editar Sua Foto. Foi muito massa fazer isso porque assim, eu sempre quis vir para esse lugar de compartilhar tudo isso que eu já aprendi, enfim, todas as experiências que eu já pude ter com fotografia, de tudo que eu compilei durante esses 7 anos fotografando. Então, de fato, eu já trabalhei com fotografia gastronômica, com fotografia de parto, com fotografia de evento, com fotografia de pessoas, com fotografia de arquitetura, né? Tanto que hoje, graças a toda essa maturidade que eu trouxe para o meu trabalho, eu também faço as obras de arte, né? Os quadros em fine art com eles. Então esse aqui tem o meu tamanho, basicamente, ele tem 1,80 m. É muito bom chegar no momento do meu trabalho em que eu sei que dá para fazer algo como isso, sabe? Chegar nessa maturidade em que, tudo bem, eu já consegui acumular bastante e agora está no momento de compartilhar, porque a vida não é só sobre acumular coisas e ficar ali juntando, a gente tem que cada vez mais trocar, sabe? Então, muito obrigado por quem assistiu esses 2 episódios, foi muito legal estar aqui. Outra coisa também é que eu vou trazer outros aplicativos também de editar foto, não só o Lightroom. Já estou selecionando alguns que também são gratuitos, que também servem tanto para o iOS quanto para o Android. E lembrando que o próprio celular ele também tem o editor nativo. O iPhone tem editor nativo e o Android também tem. Se você viu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Compartilha com quem quer aprender um pouco mais sobre fotografia, sobre edição, com quem quer entender um pouco mais sobre como funciona esse universo, porque isso vai ser muito legal para mim, para o meu trabalho, para poder fazer esse material chegar a mais pessoas e também vai ser muito bom para quem quer aprender mais, então de forma descomplicada, de forma simples e de forma prática. É isso. Muito obrigado e valeu!